Hoje nós vamos começar uma série de aulas sobre a Revolução Francesa. Esse grande marco na história contemporânea e também do Ocidente, que trouxe para a gente profundas transformações na estrutura social, econômica, política e cultural. Gente, hoje, nessa aula inaugural, nós vamos falar sobre o conceito de revolução. Bom, gente, quando pensamos no conceito de revolução, é importante a gente deixar claro que revolução é diferente de revolta. Revolta é geralmente quando um determinado grupo social, insatisfeito com a determinação de ordem política, se reúne para fazer uma manifestação contra, até que esse ato seja revogado. A revolução envolve, logicamente, um grupo muito maior, praticamente a sociedade inteira do país, que não está insatisfeito somente com uma determinação de ordem política, mas está insatisfeita com toda a ordem estabelecida. Está insatisfeita com o momento político, econômico e social. Então quer uma mudança significativa. Essa revolução é marcada também pela utilização do uso de armas, e geralmente liderada por uma força social que vai articular todo o seu poder intelectual para fazer com que as massas entendam que é necessário uma profunda transformação na sua história. Temos aí um movimento marcado pela utilização do uso de força para mudar a história, para derrubar a ordem antiga, para começar algo novo. Isso aconteceu de fato na Revolução Francesa. Venho falar desse conceito porque ele é muito mal utilizado, seja nos livros didáticos, seja em alguns sites que a gente observa. A revolução hoje, ela ganhou um conceito maior. Ela é utilizada, por exemplo, para falar da história de 1932, que nós temos aí no Brasil, a Revolução Constitucionalista. Se você for analisar de fato, não cabe o termo revolução. Ou mesmo na Revolução de Outubro de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder. Também é equivocado a gente utilizar o termo revolução. Até mesmo porque não foi a sociedade inteira que se uniu para fazer essa revolução, e sim algo articulado entre as elites políticas do país. Então é importante a gente pensar no conceito de revolução, que ele muitas vezes é utilizado como se fosse uma revolta. Vamos pensar nisso. Vamos tratar especialmente sobre os ideais revolucionários, os ideais iluministas, que formaram a base teórica da revolução. Importante deixar registrado que, para que aconteça uma revolução no plano da ação política, das manifestações, de toda uma vontade e de uma paixão que move o ser humano para lutar pelos seus direitos, é importante que essa revolução aconteça inicialmente no plano intelectual. E é por isso que vamos falar de várias ideias e concepções que ajudaram os franceses a elaborarem o que eles buscaram no futuro, que foi a mudança da sua história. Hoje vamos falar sobre 3 grandes teorias que impulsionaram os franceses nessa busca por uma mudança histórica no seu país. Jean-Jacques Rousseau, Jean-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, e o Barão de Secondat, também conhecido como Montesquieu. Então Rousseau, Voltaire e Montesquieu. Esses 3 grandes intelectuais que, a partir dos seus escritos, conseguiram aí mobilizar as massas para uma mudança radical no seu país. Vamos começar falando para vocês sobre Jean-Jacques Rousseau. Ele, em vários textos, em vários livros, em especial o livro O Contrato Social, traz uma reflexão importante sobre o que nós chamamos de anti-absolutismo, a crítica que fazia ao governo de Luís XVI e toda a forma absolutista de poder. Então o seu texto era para criticar o antigo regime. O Luís XVI, por exemplo, ele era chefe do exército, ele estava acima de todas as classes, as suas leis e arbitrariedades eram cumpridas por todas as pessoas. Então essa concentração absoluta de poder nas mãos do rei era o principal alvo de críticas de Rousseau. Esse grande pensador, no seu livro Contrato Social, ele diz que o verdadeiro soberano da nação é o povo. Isso quer dizer que ele já estava lutando pela democracia, estava querendo construir um país
onde não houvesse diferença entre as classes e que o poder não ficasse somente concentrado na figura do rei, que houvesse equilíbrio entre as instâncias de poder, né? Então nós temos aí uma lógica, uma preocupação de Rousseau, né, em divulgar ideias que iam na contramão do que nós conhecemos como antigo regime, né, com esse poder absoluto concentrado nas mãos do rei. Em segundo lugar, tenho que falar para vocês do pensamento de Voltaire. Quando o assunto é doutrinação ideológica, é doutrinação religiosa, nós temos aí uma ferrenha crítica de Voltaire. Em vários dos seus textos ele criticava a Igreja Católica. Para ele, um centro de superstição e irracionalidade. Isso mesmo. A Igreja Católica, na visão de Voltaire, ela colaborava para a manutenção da ordem. Não fazia com que as pessoas buscassem dentro de si a resposta necessária para pensar a política, o contexto, né, de crise econômica que estava acontecendo. Então ele tinha severas críticas à Igreja Católica. Via a Igreja como uma instituição ligada à doutrinação ideológica e também religiosa, fazendo com que as pessoas ficassem obedientes, cegas, passivas em relação a tudo o que acontecia. Por último, tenho que falar para vocês da contribuição de Montesquieu. No seu livro O Espírito das Leis, ele fala exatamente da divisão dos três poderes. O que nós conhecemos hoje na política, a divisão tripartite, entre poder executivo, judiciário e legislativo, faz com que a gente entenda que a sua crítica também era contra a concentração de poder, mas de uma maneira diferente da de Rousseau, que lutava pela democracia. O Montesquieu, ele acreditava que só era possível se libertar politicamente se nós tivéssemos equilíbrio entre os poderes. E que, logicamente, o rei não deveria exercer uma força sobre todos eles. O que Montesquieu traz de novo é justamente uma possibilidade de haver um equilíbrio entre as três instâncias políticas e uma maior descentralização do poder. Isto é, trazer mais poder para outros setores sociais que até então não tinham como participar das decisões políticas. Além dessas três grandes contribuições, de Rousseau, Voltaire e Montesquieu, os iluministas acreditavam que a interpretação da realidade deveria partir do próprio ser humano, a partir do estudo, da pesquisa, da reflexão. Nesse contexto está também aí a obra de Jean d'Alembert e Denis Diderot, dois grandes intelectuais que foram responsáveis por formar a nossa enciclopédia, até hoje muito conhecida, está nos lares de muitas pessoas. A enciclopédia seria uma compilação de todo o pensamento racional que foi criado durante séculos, mas que ainda não tinha sido unido, não tinha sido compilado. Então esses dois intelectuais eles fizeram esse tipo de trabalho, com a intenção de levar para o mais amplo número de pessoas o que seria esse conhecimento racional, que logicamente está distante do que nós chamamos de pensamento religioso, também muito comum quando a gente vê uma igreja tão forte como antes da Revolução acontecia. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Bom, gente, quando estudamos a Revolução Francesa e sabemos que a revolução é quando uma sociedade inteira está insatisfeita com o momento político e econômico e resolve fazer um movimento contra essa ordem estabelecida, nós temos aí que pensar, por exemplo, sobre a crise na sociedade francesa. A sociedade francesa estava dividida da seguinte forma: acima de todos, um rei chamado Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta, rainha da França, que logicamente estavam no topo da pirâmide. Abaixo do rei estava o primeiro estado, que era composto pelo clero, todos aqueles que faziam parte da hierarquia da Igreja Católica, desde o Papa, a autoridade máxima, até os assistentes de padres. Toda essa hierarquia da Igreja Católica, dividida em alto e baixo clero, compunha o que nós chamamos de primeiro estado. Existia todo um código de leis para favorecer essa classe, para demonstrar os seus privilégios e interesses, mostrava para a gente aí como que o clero se comportaria diante das determinações reais. Algo importante a se considerar é que o clero não pagava nenhuma taxa de impostos, recebia a isenção deles justamente porque davam um apoio para que o rei pudesse governar. O segundo estado
é composto pelos nobres. A nobreza francesa era composta por mais de 400 mil pessoas, todas elas ligadas à posse da terra, à exploração da terra. Eram os antigos senhores feudais e também pessoas ligadas à família real. Então, um grupo muito seleto da sociedade. Existia também todo um código de leis para garantir os seus direitos e privilégios. Em suas terras, por exemplo, os nobres poderiam cobrar ainda impostos da antiga tradição medieval, como a corvéia, a talha, que são impostos ali que obrigava com que os seus camponeses trabalhassem e pagavam pesados tributos em suas terras. Em segundo lugar, também temos que registrar que os nobres não pagavam também nenhum tipo de impostos. E temos também o terceiro estado, que é a representação maior da sociedade, aproximadamente 25 milhões de pessoas, todas elas classificadas como povo. Nesse grupo tão heterogêneo, nós temos aí os burgueses, que eram os comerciantes, pequenos proprietários fundiários, e também toda uma série de profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros. Abaixo dos burgueses nós temos aí os proletários, são aqueles trabalhadores, algumas atividades industriais e também ligadas à manufatura. E abaixo de todos nós temos os camponeses, aqueles que viviam as condições mais difíceis, tendo que conviver ali com a escassez de alimentos e também com períodos de chuva ou muita seca, onde a produção agrícola tinha um grande prejuízo. Nós temos então esse grupo heterogêneo e para eles existia também um código de leis mostrando para quais eram seus deveres e obrigações. Então, gente, essa é a sociedade francesa. Até aí eu não mostrei para vocês conflitos, eu só apresentei cada um dos estados. Essa é a representação, portanto, do que nós chamamos de antigo regime, onde há uma sociedade dividida em 3 estamentos: o clero, a nobreza e o povo. Vamos mostrar para vocês a crise instalada na sociedade. Como vocês perceberam, existia um conjunto de leis para mostrar os direitos e privilégios, tanto do clero como da nobreza, então do primeiro e do segundo estado. E existia um outro código de leis para mostrar os deveres e as obrigações do povo. Isso quer dizer o quê? Quando o rei cobrava uma determinada taxa de impostos, o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, estavam isentos dessa determinação. Quem arcava todo o prejuízo dessa relação social dividida era o terceiro estado, o povo. Então está aí um dos motivos que nós temos aí da insatisfação popular para buscar uma revolução que mudaria a história do seu país. Para que a gente entenda a crise econômica e, na visão de muitos historiadores, os principais fatores que levaram à revolução, a gente precisa conhecer um pouco o que foi a Guerra dos 7 Anos. Um conflito entre Inglaterra e França, que foi de 1757 a 1763, por disputas territoriais no continente americano. Sim, a França era dona do território do Canadá, de uma estreita faixa nos Estados Unidos, no centro dos Estados Unidos, chamado Louisiana na época, e também algumas ilhas das Antilhas, então ilhas da América Central. E por causa dos interesses coloniais do período, por causa de todos os produtos que essas terras davam de lucratividade aos franceses, houve uma guerra contra a Inglaterra. E os ingleses, depois de 7 anos, foram vitoriosos, acabando tomando todos esses territórios que traziam muita lucratividade à França. Para que o rei pudesse arcar com as despesas da guerra, ele precisava cobrar novas taxas de impostos. E sempre o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, estavam isentos. Quem pagava essa alta taxa tributária para sustentar toda essa guerra era o terceiro estado, o povo. Para ilustrar melhor esse contexto de crise, eu não posso deixar de lembrar do famoso Castelo de Versalhes, uma região próxima a Paris, que foi sede dos monarcas franceses. Esse palácio foi construído pelo avô de Luís XVI, o senhor Rei Sol, Luís XIV, nos finais de século XVII, e a partir daí nós temos aí a morada da nobreza palaciana. Aproximadamente 8 mil nobres viviam nesse castelo, com as melhores condições de vida possível, e 2 mil funcionários trabalhavam ali para sustentar toda essa nobreza, entre eles médicos, faxineiras, bobos da corte, prostitutas. 2 mil funcionários trabalhavam nesse castelo. Para vocês terem uma ideia do que estou falando, mais de 6% do PIB do país
era gasto na manutenção desse castelo. E logicamente esse dinheiro não era tirado, né, dos impostos pagos pelo clero ou da nobreza, que era a maior privilegiada, e sim do terceiro estado. Está aí um grande fator para a Revolução Francesa. Em terceiro, temos que colocar em consideração também um período de muitos prejuízos para as safras agrícolas francesas. De 1786 a 1788, um ano antes da Revolução Francesa, nós temos aí 3 anos, um período de longa seca, que vai fazer com que os produtos agrícolas de necessidade básica tivesse ali uma perda significativa, fazendo com que a França precisasse importar produtos de gêneros agrícolas de primeira necessidade a preços logicamente bem mais altos. Nós temos aí o trigo, que é o produto para fazer pão, bolo e outros produtos que faz parte aí da alimentação das pessoas mais pobres principalmente, chegou a custar 70% da renda familiar. Isso mesmo, o trigo importado encareceu bastante o preço do pão, por exemplo, que chegou a custar 70% da renda familiar de setores ligados às famílias de camponeses, aqueles que mais sofriam com tudo isso. Então nós temos aí um período onde o governo gasta demais e a população praticamente não tem mais nada. Para finalizar, temos que mostrar para vocês a falência das indústrias e a grande quantidade de desemprego, que aconteceu a partir de um tratado emergencial da França, de Luís XVI, e a Inglaterra. O rei francês precisava de um empréstimo emergencial porque ele sabia que não podia mais cobrar da população francesa. E pasmem todos, ele foi pedir para a Inglaterra. Os ingleses aceitaram contribuir, oferecendo um empréstimo emergencial para custear as despesas da França, mas com uma condição: que os produtos industriais ingleses chegassem em território francês sem nenhuma taxa alfandegária. Isso quer dizer que produtos industriais, que são geralmente mais caros, chegariam ali a preços razoáveis para a população. Isso fez com que os franceses optassem pelos produtos industriais ingleses de melhor qualidade e menor preço, e aí acabavam deixando de comprar da indústria francesa. Resultado: falência das indústrias em território francês. E aí nós temos aí uma grande massa de desemprego. Gente, todos esses fatores que apresento a vocês levaram os franceses a buscar medidas revolucionárias que mudariam a sua história definitivamente. Nas próximas aulas vamos saber então um pouco mais desses conflitos que levaram os franceses à sua revolução. E hoje vamos falar do contexto da crise política que assolava a França antes da Revolução. Vamos mostrar para vocês que a França tinha uma máquina administrativa que era eficiente sim ao primeiro e ao segundo estado, composto pela Igreja Católica e a nobreza respectivamente, e fazia com que o povo, o terceiro estado, um grupo que ia desde a burguesia até os camponeses, arcava com toda a responsabilidade de pagar as tributações ou sustentar as outras duas classes no poder. Hoje, então, vamos falar sobre a crise política da França. A gente debateu aí todos os assuntos relacionados à questão da economia, todos os problemas que levavam os franceses a gastar muito mais do que a arrecadar, fazia com que o rei e os setores mais esclarecidos começassem a perceber que o terceiro estado já não aguentava mais. O rei Luís XVI, assessorado por setores esclarecidos da nobreza, por economistas e intelectuais, entenderam que era o momento de não onerar ainda mais com altas taxas tributárias o terceiro estado. O país já estava prestes a uma revolução. Como a máquina gastava demais e era ineficiente, o rei lhe precisava arrecadar mais, e não teve jeito. Convocou os Estados Gerais em março de 1789. Os Estados Gerais eram um órgão inativo do governo e era representado por cada setor social. Geralmente, quando o rei precisava tomar uma decisão que envolver todos os setores, ele convocava deputados para representar cada um dos estados e aí decidir o futuro da França. Essa é uma representação iconográfica de uma das caricaturas que simbolizavam aí os Estados Gerais. Como vocês podem perceber, lá no fundo da tela nós tínhamos aí a figura do rei e os seus assessores mais próximos, intelectuais e economistas. E aí vocês olharem para a esquerda, vocês veem aí o representante do primeiro estado, composto por deputados ligados ao clero.
Ao lado da direita nós temos aí o setor da nobreza, né, palaciana, e também a nobreza de toga. Eles compunham o que nós chamamos de segundo estado. E no final da tela, né, mais abaixo da tela, vocês estão vendo aí o terceiro estado, deputados ligados aos interesses populares. A decisão era nova cobrança de impostos. Mas o rei Luís XVI, ele tinha toda uma artimanha para fazer essa lei ser aprovada. O primeiro e o segundo estado, assim como o terceiro, teria direito a um voto na decisão. E aí, logicamente, aconteceu aí o que todo mundo já meio que esperava, né? Nós tivemos 2 votos a nova cobrança de impostos, né, sendo que os deputados do clero e da nobreza votaram sim a essa nova cobrança de impostos, até mesmo porque eles não pagavam nenhum tipo de tributação. E o terceiro estado, que foi o único que disse não. Mas como era um voto por estado, o terceiro estado perdeu novamente. Aí nós temos aí um sério desconforto e também uma agressividade latente da burguesia que já não aguentava mais esse estado de exploração. Nesse fato, gente, nós temos aí o estopim para o início da Revolução Francesa. Os setores ligados ao terceiro estado agora vão começar a se articular de uma maneira mais coletiva, né, o que eles queriam decidir para o futuro do seu país. Os representantes do terceiro estado se sentiram derrotados novamente, mas com uma vontade imensa de mudar a sua história. E é por isso que começaram a atacar violentamente no plano ideológico o governo do rei Luís XVI e também do primeiro e segundo estado que o apoiavam. E é por causa de tudo isso que em julho de 1789 culminou o início da Revolução. Mais precisamente no dia 14 de julho, nós temos aí a tomada da Bastilha, um dos maiores símbolos da Revolução Francesa. A Bastilha era o maior símbolo de força do governo absolutista do rei Luís XVI. Nós temos aí a maior representação do que era o antigo regime. Qualquer pessoa que fosse contra a autoridade real ou fosse no plano ideológico contrário àquilo que a igreja pregava ou setores esclarecidos da nobreza pregava, ia parar nessa antiga prisão política. Então nós temos aí um símbolo de representação de força do rei que foi tomado no dia 14 de julho de 1789. Esse se tornou um dos maiores símbolos da Revolução Francesa. Nós temos aí a libertação de todos os presos políticos e também a preparação da França para um momento diferente na sua história. Começa aqui o início da Revolução. Na visão do historiador Éric Hobsbawm, falecido há pouco tempo, no seu livro Era das Revoluções, ele traz a seguinte constatação: nada é mais poderoso que a queda de símbolos. A queda da Bastilha, que fez o 14 de julho a festa nacional do povo francês, ratificou a queda do despotismo e simbolizou em todo o mundo o princípio da libertação. E junto com Éric Hobsbawm, venho dizer a vocês e complementar que a Revolução Francesa, sim, ratificou a queda desse antigo regime, onde o rei tinha autoridade máxima de poder na França e também em vários países europeus, e nós temos aí o princípio da libertação. A Revolução Francesa foi um movimento precursor. Nós temos também aí vários movimentos de independência na América Latina e até a nossa Inconfidência Mineira aqui no Brasil, que foram influenciados diretamente pela Revolução Francesa. E é por isso que estamos fazendo toda uma reflexão sobre essas aulas de Revolução Francesa para elucidar um pouco as questões do nosso tempo presente. Espero você aqui na nossa próxima aula, onde a gente vai debater um pouquinho os ideais iluministas, né, que seria a base teórica dessa revolução. Aguardo vocês. Se puderem, se inscrevam no nosso canal e compartilhem os nossos vídeos. Um abraço e até a próxima aula.